muito boa tarde. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso episódio do Vozes Ancestrais, o futuro da nova Terra. E hoje nós estamos aqui, né, eu e Ronaldo, mais uma vez, meu companheiro neste trabalho, para a gente continuar, né, os nossos bate-papos a respeito de todo esse processo de evolução, de todos os nossos ancestrais, das civilizações, de tudo que a gente vem aprendendo e podendo compartilhar com vocês a respeito da evolução do nosso planeta, né? E a gente não pode deixar de trazer um tema, um assunto que está em alta agora, né? Que todo mundo está Em alta em mesmo, alta mesmo, mesmo, né? muita alta. Que é que são as nossas temperaturas, né? E a gente está falando não só do calor excessivo que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente também está falando das mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente pode falar de uma forma geral. Chuvas onde nunca choveu, excesso de chuvas em muitos lugares, várias intempéries naturais acontecendo, né? Em vários lugares do mundo. Lembrando que o pessoal que está vendo aqui, pode ser, a gente está gravando esse programa hoje, né? Sim. Mas, assim, queremos acreditar e tudo leva a crer que o assunto de hoje não vai ser só hoje, né? Não vai durar tão pouco. Essa coisa da gente falar dessas mudanças que estão ocorrendo, a gente está falando de ascensão do planeta, de mudança do planeta, a gente vem discutindo isso ao longo dos episódios. E faz muito sentido a gente pensar que o planeta é um ser vivo e vai mudar fisicamente também. Também. Né? Então, quem está assistindo hoje, a gente gravou esse programa e a temperatura está insuportável lá fora. Né? Está muito quente, né? Mas o fato é que a tendência, né? Se nós estamos falando de um período de uma temperatura tão quente aqui na região do Brasil, num período de primavera, né? Se a gente pensar que à frente da primavera a gente ainda tem um verão, Sim. né? E se a propensão de temperatura do verão for igual ao que a gente está vivenciando agora, a gente sabe que ainda tem um enfrentamento aí pela frente, né? Mas nosso objetivo aqui não é ficar discutindo a questão do vai fazer calor, não vai fazer calor, né? Vai melhorar, não vai melhorar. Isso não é um podcast de meteorologia. Sim, né? Não é esse o nosso nem objetivo. de questões climáticas, Exato. né? E também não entrar aqui no mérito da discussão da questão ecológica, né, Rô? Eu acho que a gente vinha conversando exatamente isso. A gente sabe que existe uma interferência, óbvio, né, de tudo que acontece em função dos processos de mau uso, né, Sim. ou de maneiras, né, errôneas ou não tão ideais de conservação de todo o ambiente planetário por parte de nós, humanos, mas não é esse o nosso objetivo do nosso encontro hoje, do nosso bate-papo, né? O que a gente queria trazer para vocês aqui é um pouco do que está, vamos dizer assim, por baixo da terra, né? Eu acho que, ou por cima, não sei bem se a gente pode definir por baixo ou por cima, mas um pouco do que está acontecendo energeticamente nos vórtices de energia do planeta, nas placas tectônicas, em toda essa mudança que está acontecendo e que a gente já vivenciou experiências como essas, né? Quando a gente teve várias mudanças da própria geobiologia, né, do planeta. E a gente não pode esquecer que a gente está iniciando novamente um processo de mudança desse nível, né? Vocês estão vendo, já devem ter ouvido falar por aí, a internet está cheia disso, que até a gente tem agora água de degelo, né? É até uma moda a gente tomar, né, beber água de degelo, em vez de beber a água que vem, né, de outras fontes. Então, o ser humano tem um ditado que diz assim, né? Uns choram, outros vendem lenço, né? Então... Exatamente. E a água de degelo nada mais é do que uma água que está surgindo exatamente por causa do derretimento das calotas, né? E de todos os altos picos aí de regiões que, no geral, né, a gente pode dizer também que esses picos são considerados vórtices de energia do planeta. Né? Então, a nossa ideia hoje é trazer um pouquinho aqui para vocês, um pouco desse conhecimento, compartilhar um pouco dessas informações, né, que a gente tem variadas, não só dos vórtices em si, mas tudo que permeia esse tema, tudo que permeia esse assunto, que está relacionado aos vórtices em si, às redes que envolvem esse sistema. Então, rede planetária, a rede cristalina, a rede magnética,
né? As linhas leis e os próprios chakras do planeta, né? Existem aí uma série de contextos e de estudos a respeito disso. Inclusive, nós já vou avisar para vocês, né? Polemicamente, eu e o Ronaldo vamos na contramão do que a maioria das pessoas definem como sendo os chakras do planeta, né? Já começamos por um principal que vocês já sabem, quem já me conhece sabe que eu sou xodozenta com Monte Shasta, né? Com a montanha de Shasta. E Shasta, para nós, na nossa interpretação e dentro da linha de estudos que a gente segue, é o chakra coronário do planeta, né? E muitas pessoas vão dizer que o Monte Shasta é o chakra básico. Né? Então a gente tem aqui já uma grande divergência dentro dessa teoria e a gente quer bater um pouco de papo a respeito desse assunto com vocês hoje. Então, Rô, se você quiser começar falando um pouquinho disso, né, dessa linguagem dos chakras, porque eu acho que é legal a gente fazer aqui, até para uma questão didática, né, da gente seguir esse bate-papo, talvez falar dos chakras, falar das linhas, aí eu posso falar um pouco das redes e a gente faz esse contexto. Mas na verdade acho que eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente. Eu gosto muito da simplicidade, né? Da gente começar a olhar as coisas com uma certa simplicidade. Uhum. Menos catastrofismo, Sim. um pouco mais de simplicidade e de naturalidade nas coisas. E eu remeto sempre, como você falou, os planetas têm chakra, né? O planeta Terra, e todos eles têm. O planeta é um ser vivo. Você nasce, você é ser humano. Você nasce, você é gerado, na verdade, né? Começa lá na tua geração, você se desenvolve, o embrião, você se transforma num feto, você nasce, você cresce e expande você como pessoa, como ser vivo, físico. Vamos se ater só no físico. O planeta é um outro ser, igual qualquer outro. Que num determinado momento ele foi concebido, né? As teorias convergem para uma nuvem cósmica, uma explosão que gera uma fusão de uma nuvem no cosmos, e isso vai se aglomerando, isso vai se juntando, assim como num processo de um óvulo, né? Vai sofrendo divisões e vai aumentando de tamanho, sendo aglomerado o material até ele se tornar aquela bola que no período de gestação dele, ela era incandescente. Imagine só que o nosso planeta era um solzinho, né? Uma bolinha incandescente, quase líquida. E ao longo do tempo, com a vida deste ser novo, ele vai esfriando. É só isso. Então, hoje, quando a gente fala, pô, tem um núcleo derretido, o núcleo está derretido porque ele ainda não esfriou. O que esfriou foi a camada de fora. Sabe o prato de sopa? Que você come pelas beiradas, né? Ele vai esfriando do mais externo para o mais interno. E isso vai gerando transformações. Só isso já geraria uma transformação nesse novo ser gigantesca. E aí acontece que hoje nós temos um ser adulto que está passando por mudanças. Porque assim como o ser humano tem as mudanças internas do seu próprio metabolismo, das suas próprias questões internas, você também sofre a influência do meio. Por exemplo, comida, o sol, as disponibilidades que você tem ao seu redor, isso faz com que os seres vão se adaptando. O planeta é a mesma coisa. Então ele vai sofrendo influência do meio. Quem é o meio do planeta? Os companheirinhos dele que estão à volta dele. Os outros planetas do sistema solar, as outras galáxias. Solar, galáxia e tudo que mais. também estão no mesmo movimento e vão continuando crescendo e vão continuando evoluindo. E a frase muito bonita, né? O universo está em infinita expansão. E óbvio, seria uma ilusão a gente pensar se ele é um ser vivo, que ele nasce, cresce, um dia, né? Ele também vai deixar de ser do jeito que ele é. Assim como nós deixaremos esse corpo físico para transcender para uma outra forma,
O planeta também sofre essas transformações, porque ele é um ser igual a nós, né? Ou nós somos igual a ele. Eu acho que fica mais bem colocado desse jeito, né? Viemos depois, né? Então, é muito natural, é muito simples e óbvio que essas coisas aconteçam. A história conta de dilúvios, a história conta... Estou falando de história com H, tá? Uhum. Conta de Não eras... as nossas maluquices, Não, né? Não só não. as nossas maluquices. Não é com mas... E, é com H. Conta de degelos, de eras glaciais, de separação de continente, lembra? Falamos há pouco, né, nos outros episódios, de um grande bloco de terra que depois se desmembra. E é muito, muito fácil entender como é que funciona isso. Se a gente era uma bolota com um blocão de terra só, e ele se desmembrou, e ele está se separando, né? Em média, por exemplo, para você ter uma ideia de como é que isso acontece, a falha de San Andrés, que é um pedaço lá da Califórnia, ela se afasta do continente quase 1 centímetro por ano. Então ela está se separando. Eu acho que o mais interessante desse processo é a gente observar que, a gente achar, né, que isso aconteceu há milhões de anos atrás e que nunca mais vai acontecer, né? Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas olham para a estrutura do planeta com essa visão, né? Tipo, olha, há muitos anos atrás era um bloco só, isso se separou. Ah, tudo bem, está se movendo. Mas eu tenho a sensação de que ninguém quer abraçar a ideia ou aceitar que a gente está vivendo um momento em que essa mudança está acontecendo de novo. Sim. Não... Em que esse procedimento está acontecendo. Ou seja, a gente está aqui, está encarnado, está vivo, está no planeta, e ele está fazendo mudanças que vêm de dentro para fora, assim como nós estamos fazendo essas transformações de dentro para fora. Vamos pegar o gancho com o nosso amigo Totti e Hermes, lá com os princípios herméticos, o princípio da vibração. O universo vibra, tudo vibra. Tudo vibra. Desde o átomo até a coisa mais complexa do cosmo. O planeta também vibra. Ele está em movimento, sempre. Ele nunca esteve e nunca estará estático. Então, se a gente continuar o raciocínio da bolota com um bloco de terra separando, óbvio que isso aqui vai se encontrar em algum momento, né? Do outro lado, viraremos um outro bloco de terra do outro lado. Em algum momento. Não é? Vamos trombar lá com a China, daqui a pouco estaremos convivendo num blocão de terra, né? Que é uma das coisas que, obviamente... Aliás, esse é um tema, né? Acho, cortando um pouco o que você está falando e indo adiante, mas para depois a gente voltar para cá, né? Esse eu acho que é um tema legal da gente atentar, porque, por exemplo, muitas das histórias lemurianas, como a gente comentou no episódio que a gente fala da civilização lemuriana, que é trazida sobre as Pleiades, sobre a inseminação desse novo DNA, dessa formatação dessa terceira raça e tudo mais... A mesmíssima história que é contada na região do Havaí, onde Lemúria era situada naquela época, é contada pelo povo de Uluru lá na Austrália. Uhum. Né? Uhum. Então, essa história ela é contada, e a gente está falando de uma região que, se a gente for pegar no mapa, né, no mapa mundi, no globo, a gente vai ver que o Havaí está aqui e que a Austrália está lá do outro lado. Sim. Né? Sim. E que muitas coisas foram comprovadas, inclusive cientificamente, de plantas, tipos de plantas e coisas que existiam idênticos, né? Tanto numa região como na outra, o que provou praticamente a separação que aconteceu. Né? Nós temos inúmeros casos, tanto de vegetais quanto de animais. Coisas que estão separadas por oceanos e que tem em ambos os lados. Também coisas que ficaram isoladas. Uhum. Algumas espécies de animais ou de plantas que, pelo motivo da separação, se concentraram no lugar, depois nunca mais conseguiram, né, seguir para outra região e se expandir. Ficaram em confinamento. E isso é natural. Todo mundo já fez a brincadeirinha de encaixar a América do Sul na África. Todo mundo já tentou, né? Pelo menos. E é fato, né? E ela acontece, é fato. Isso é uma realidade que está em constante movimento, em constante alteração. E aí a gente começa a entender que esses blocos de terra estão se movimentando.
Só que se a gente imaginar, é muito legal a gente tentar abstrair um pouco, porque o que a gente vê aqui, obviamente, é só uma imagem 2D, né, de uma superfície. Uhum. Mas lá para baixo do oceano nós temos fossas, né, abismos de mais de 15 quilômetros de Inclusive, profundidade. tivemos aí várias informações de estudos científicos e descobertas de um oceano de água doce dentro do oceano, Então, né? totalmente possível, né? Porque aquele veio de água que corria confinado em algum lugar para baixo da crosta da Terra, pode ser que daqui a pouco algo se rompa lá embaixo e ele extravase. Exatamente como acontece com os casos dos vulcões, né? Daquelas erupções, e elas vão para o mar e racha lá embaixo, e esse vase cria novas ilhas, cria novos continentes, e assim acontece. Quando a gente olha um continente, o plano terrestre, a gente tem que imaginar que para baixo desta água, você tem uma montanha e uma placa de terra se movimentando como um todo. Como se a gente olhasse, por exemplo, aqui toda a América do Norte, uma grande placa se deslocando inteira. E isso gera muito movimento. Teve uma coisa que eu já li uma vez e que me chamou muita atenção, e que eu gostei do que eu ouvi, do que eu li, né? Na verdade, não do que eu ouvi. Porque eu tenho essa característica meio poliana mesmo de ser, de achar que tá tudo certo como está, né? Então, para mim, às vezes, quando a gente fala muito sobre o fato da humanidade estar destruindo o planeta e todo esse processo, eu ouço, eu concordo em partes, eu acho que tem muita coisa que a gente faz que não deveria fazer, tem muita coisa que a gente deveria fazer de formas diferentes, mas não vem ao caso. Mas eu gosto de entender de saber, né, essa informação que eu tive nessa leitura que eu fiz, que eu não vou me lembrar o livro agora, gente, mas que eles falavam sobre o fato de que o planeta, ele tem uma naturalidade de buscar o equilíbrio e a homeostase dele. Então, assim, independente do que o ser humano está fazendo ou não fazendo, ou deixando de fazer, Uhum. né, em benefício da condição planetária, o próprio planeta, como um organismo vivo, ele está buscando o equilíbrio dele, assim como a gente. Né? Uhum. Então, é simples da gente pensar que no momento em que você adoece, é natural que o seu corpo busque uma forma de se reestruturar. Quando você está. Caiu a sua imunidade, você desenvolveu uma gripe, por exemplo. O que, que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai tentar Sim, combater, vai sim, buscar o que, que tem de fora, o que, que tem de esquisito no meu corpo, para reestruturar e recuperar esse corpo o mais rápido possível. Vai te dar uma febre, vai gerar aspectos que podem não ser tão positivos, né? Aos nossos olhos, por exemplo, ninguém gosta de ficar com febre. claro. Mas a febre, no geral, é uma maneira do seu organismo, significa que o seu organismo está reagindo. Ou seja, quando você não tem febre, pode ser muito pior, né? Numa situação Sim. de uma inflexão ou de uma inflamação. Quando você tem, significa que o seu organismo está reagindo. Então, eu achei bem interessante esse contexto de dizer, olha, o planeta, ele tem uma sabedoria e uma habilidade interna de buscar esse equilíbrio por natureza, de buscar a homeostase dele mesmo. E exatamente por isso, em alguns momentos, esse movimento de busca do equilíbrio dele mesmo é uma intempérie. Né? Ele é um vulcão que entra em erupção, é uma geleira que desaba, é um movimento como o que está acontecendo, né, ultimamente com essas alterações climáticas grandes, de queimadas, de chuvas, né, em Uhum. locais que nunca choveu com tanta intensidade antes. Então, eu acho bem interessante esse contexto. Né? Como é que você vê isso? Acho que a gente nunca falou disso. Vou voltar na mesma coisa da simplicidade, e eu comparo muito as menores estruturas do que a gente conhece da vida, estamos falando de átomo, por exemplo, com as estruturas mais macro, né? Eu acredito demais na teoria do microcosmo e do Sim, macrocosmo. sem sombra de dúvida. E se você pensar que o planeta é um ser vivo com seus chakras, você também vai ter que pensar que ele tem um sistema imunológico. E ele tenta combater coisas que o afetam, que a gente podia chamar
de doenças nesse planeta. Por exemplo, antigamente, quando a pessoa tinha alguma crise de hipertensão e tal, o ser humano tinha uma metodologia bastante interessante, que era a sangria. Sangrar, né? Né? Tira o sangue. Opa, que eu vou derrubar o microfone. Hoje, Tira o sangue e a pressão abaixa. o que o planeta faz? Quando ele aumenta a pressão interna, ele sangra. Sim. Algum vulcão entra É o em vulcão. erupção, né? Então, aquilo que estava lá naquela panela de pressão estava, e a válvula é aberta para aliviar. Porque senão estaria feita uma catástrofe para ele Ia mesmo explodir, e para né? todos nós. E ele se reequilibra. Quando a gente, por exemplo, fala em movimento de placa, que gera o tsunami, isso vai e isso volta. Isso tem um ritmo e busca uma nova acomodação. Uhum. Claro que o ser humano, na sua condição de habitante, né, sobre a crosta, acha que isso é uma catástrofe. Mas, na verdade, esse grande ser chamado planeta Terra está fazendo que você tenha uma dorzinha, você está no sofá, com aquela dorzinha na lombar, então você dá uma ajeitadinha Né? no corpo e tal, e você fala, peraí, agora ajeitou. Né? O que aconteceu ao seu redor é consequência. O planeta se ajeita, ele se acomoda, e aí as coisas vão ter que se ajeitar do jeito que ele se acomodou. Uhum. Né? Então, é um ser vivo que é lindo igual nós, né? Um grande ser maravilhoso, uma máquina viva, que está em constante alteração. O que me coloca em reflexão nisso, e eu acho que para você aí também pode ser uma pergunta, né? Que você pode tentar refletir para você como é que isso cabe, é exatamente o fato do quanto a gente reclama no nosso dia a dia, na nossa vida, a respeito dessas mudanças, né? Então, a gente está sempre, se a gente for pensar, a gente está sempre chovendo, a gente está reclamando porque choveu. Fez muito calor, a gente reclama porque fez muito calor. Fez muito frio, a gente reclama porque fez muito frio. Nunca tá bom, né? Uhum. Nunca, para nós nunca tá bom. A gente tá sempre, quem tá no Nordeste, no geral, tá reclamando do calor, quem tá no Sul tá reclamando do frio, quem tá no meio termo, como a gente aqui em São Paulo, tá sempre também colocando uma questão. E eu acho que isso é uma coisa pra gente repensar. Né, para a gente observar o quanto é importante para o planeta, muitas vezes, passar por todos esses processos, né? Fazer todas essas mudanças, fazer esses ajustes, para se adequar, exatamente para trazer uma condição de possibilidade evolutiva para todo mundo. Né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente se perguntar às vezes, né? Se não falta um pouco da nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa gratidão para com o planeta com relação a esse movimento, porque isso é uma onda que eu vejo muito hoje. Nem era isso que a gente ia falar, tá, gente? Eu que viajei aqui agora nesse bate-papo. Nem era o que eu ia trazer de conversa hoje. Mas me veio um pouco isso, porque... Por exemplo, tá muito calor e a gente tá, ai, porque esse calor, ai, porque eu não aguento mais, ai, porque a gente vai morrer, ai, porque não sei o quê. E será que é isso mesmo, né? Será que se a gente aceitar mais, em vez de ser tão reativo com o que o planeta está trazendo para a gente no momento, a nossa vida talvez não fosse mais tranquila também e as coisas não acontecessem de uma forma mais tranquilas para todo mundo? Porque eu imagino assim, o mundo, né? Vamos falar do Brasil só, tá, gente? Que é grandinho em relação ao mundo, né? Todos os brasileiros reclamando da temperatura. Quem não está reclamando do calor, está reclamando da quantidade de chuva. Essa reclamação, né? Essa clamação de algo que não está bom, olha o tipo de energia que a gente gera, né? No todo, no contexto global. E aí, daqui a pouco a gente pega o gancho para falar como é que isso circula, né? Para lá e para cá. Porque circula. Né? Mas você me lembrou de uma coisa muito interessante. Obviamente não tem como eu não falar do Egito, mas todas as civilizações que a gente estuda, principalmente as primordiais, né, as mais anteriores, tinham em honra, acima de qualquer coisa, o funcionamento da coisa, da natureza. Vamos chamar de natureza para ficar mais fácil. Os ciclos, os calendários, né?
as festividades, os solstícios, os equinócios, as estações, o dia, a noite, o período de cheia, período de seca. Tudo isso era muito bem cultuado, admirado e divinizado por todas as civilizações. Porque isso é o que era. Por exemplo, o Egito tinha, e funcionava muito bem, né? O regulador de toda a sua vida, a vazante e a seca do Nilo. Isso determinava tudo, desde o aspecto religioso até o aspecto econômico, né? As plantações, a fertilização do solo e tal. E as divindades, a abundância, a prosperidade e a gratidão sobre aquilo que estava acontecendo. As grandes festas, né? As próprias as festividades do equinócio, por exemplo, elas estão muito ligadas a isso, né? O equinócio de primavera vem muito com essa realidade do renascimento, do crescer das flores, né? Da vazante do rio, da maneira como tudo isso faz o movimento acontecer. Né? E eles tinham muito essa coisa de criar essas festividades, de ter esses rituais que geravam vida e renascimento, né? Você comentou uma coisa comigo hoje que eu estava raciocinando a respeito, né? Por um lado, a gente fala muito ecologicamente falando, óbvio que não é bom, óbvio que derreter calota polar é ruim, óbvio que aquecer o oceano é ruim, mas da mesma forma, por exemplo, hoje nós estamos encantados, deslumbrados com o aumento e a chegada das nossas irmãs baleias. Baleias tão lindas. Em grande volume, procriando muito. Então, você poderia até explicar um pouco melhor isso, holisticamente falando, o que isso quer dizer. Uhum. Mas, biologicamente, eu posso te afirmar que as baleias procuram a procriação, ter seus filhos e se estabelecer em áreas onde a água está mais quentinha. Então, isso é bem legal, porque energeticamente falando, os cetáceos, de uma forma geral, que são considerados os seres mais antigos do nosso planeta hoje, e com um nível de consciência mais elevado, porque de uma certa forma a gente pode dizer que eles foram aqueles que menos perderam a quanticidade da consciência e do nível de funcionamento dos seus DNAs ao longo desses milhares de anos, e eles são ainda os únicos seres capazes de decodificar todo o quantum de códigos de luz que estão sendo disponibilizados para nós aqui no planeta. Então, é como se eles fossem os grandes condutores. Quando a gente fala assim, canalizei tal coisa, me conectei com o Pleiadiano, me conectei com o Arturiano, me conectei com o Siriano. Todos esses processos de conexão e canalização, eles só são possíveis, de alguma maneira, porque eles estão aqui. Porque eles fazem essa conexão com esses seres que estão num padrão, numa dimensão mais elevada do que a nossa, e eles permitem que esses códigos de luz adentrem o plano físico, o plano da 3D. E a curiosidade, que eu acho que é bem interessante, é que eles estão sempre localizados e eles se aglomeram exatamente para o processo de fazer toda a sua procriação nas junções das placas tectônicas. E, no geral, hoje, se a gente pegar... Aqui a gente não tem aqui para mostrar, mas na internet a gente acha fácil esse posicionamento das placas. A gente pode perceber que aonde as placas estão em choque é onde eles estão mais concentrados. Então, por exemplo, a gente teve aí agora, né, recente, esse show de baleia no litoral do Brasil. Né, aqui na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, Bahia, né? Bombou. Exatamente nessa região a gente tem uma placa, que eu acho que é a placa sul-africana, não lembro agora, sul-americana. Sul-africana não, né? Ficou ruim. Não, mas é que tem do lado de lá e a do lado de cá. Elas estão exatamente na divisa entre elas. São as placas que estão mais em choque nesse momento. São as placas que estão mais em pressão uma com a outra. E eles se reúnem exatamente no ponto onde as placas estão se chocando, ou seja, estão se pressionando. Aonde as placas estão se separando, ou seja, onde elas estão indo para os lados
opostos uma das outras, não tem tanta concentração de cetáceos. Agora, onde as placas estão se chocando, onde elas estão se encontrando e se pressionando, é onde eles se concentram e é onde tem mais calor. Outra coisa que eu lembrei, eu tô tentando a gente pegar toda essa coisa, né? E fazer uma limonada do limão, né? É bonito passear nas montanhas, não é? Os escaladores, tal, escalam as montanhas, aquelas coisas maravilhosas, né? O chapeuzinho branco ali da neve, as trilhas, etc. As montanhas existem por movimentos de placas, né? Sim. Não de choque direto, mas de choque parcial. Então, que uma sobrepõe a outra e vai empurrando aqui, ó, e forma montanhas rochosas, e forma Andes, e forma Himalaia. Então, assim, se a gente achar ruim esse movimento, a gente tem que deixar de gostar dessas montanhas, porque esse é um processo natural. Sim. E o que eu acho bem legal disso é que todas, né, a grande maioria, não podemos falar todas, mas a grande maioria dessas montanhas é onde estão os chakras do planeta, né? Sim. Se a gente for falar de cada um deles, dá pra gente citar, né? Se você quiser citar cada um deles. Começa onde pelo eles seu estão. Preferido, né? Começando pelo. Eu vou pegar uma cola aqui, viu, gente? Porque, olha, não dá pra decorar tudo, né? Coronário, Mas a Monte gente pode Shasta. falar que o coronário tá lá no Monte Shasta, né? Na nossa visão. Lembra que eu comecei falando isso pra vocês, né? A gente tem uma visão que não é igual a de todas as pessoas. Por exemplo, essa eu acho que é a maior diferenciação, né? O que faz muito sentido pra mim. Coronário é o Monte Shasta e o chakra básico, que muitas pessoas falam que é o que é Shasta, para nós, nessa vertente que a gente estuda, é exatamente o Uluru. Monte Uluru, Monte Uluru, na Austrália. Na Austrália. E para mim, eu tenho, acho que uma primeira coisa que já me tira já me deixa tranquila na decisão que a gente tomou de seguir essa linha, né, de estudo. Shasta é tido como a montanha de Saint-Germain. Uhum. Né? Ela é considerada a montanha de Saint-Germain, ela é considerada um grande circuito de pouso de naves extraterrestres, né? E aí a gente pode dizer que faz muito sentido que essa chegada e saída desses seres no planeta seja pelo chakra coronário do planeta, ou seja, pelo topo, né? Pela entrada de energia elétrica. Pelo vórtice mais sutil. Pelo vórtice mais sutil e que esteja mais conectado com essa energia elétrica, né? A montanha de Saint-Germain é uma montanha focada e conectada com a energia violeta, a energia que está alinhada com o chakra coronário, na grande maioria das vezes. Ou outras pessoas poderiam dizer, não, mas também tem gente que usa o chakra, coloca a cor branca no chakra coronário, como a montanha, como a própria montanha. Né? E se a gente for para o Uluru, que é considerado o chakra básico nesse nosso entendimento, é exatamente onde a gente tem a cor da terra vermelha, né? A cor do aterramento, é a terra, né? O aterramento vermelho, ou seja, é aquela base árida de aterramento, de dureza, de posicionamento, de estar conectado literalmente com a terra. De inhospitalidade, ela é bruta, ela é matéria, ela é densa. E lá está o que é tido como uma das origens primárias da humanidade, os aborígenes. Os aborígenes, exato. Onde começa tudo, onde nasce, onde tem a criação. Então, o start da matéria está no chakra básico, né? Uhum. A materialização de alguma coisa está no chakra básico. Então, faz muito sentido. Existe uma coerência, né? A gente escolhe esta teoria não porque é bonita, porque fica mais bonitinho no mapa, né? Sim. Tem que haver uma coerência nas coisas, né? Algumas pessoas me perguntam, né? Mas quando a gente olha, né? Se a gente pegar qualquer imagem dos chakras do planeta, eles não são alinhados, né? Um tá aqui, por exemplo, o sacral é um chakra que está no lago Titicaca, né? Ali na região da Peru-Bolívia. É o plexo. É o plexo. O plexo solar é o que está lá. Então, o que acontece? Se a gente pensar
que tem, um plexo solar tá aqui, e aí de repente o coronário tá aqui, e aí o chakra básico tá lá do outro lado, né? As pessoas já me perguntaram isso. Por que que não é alinhado se a gente tem no nosso, né, no nosso microcosmo esse alinhamento na região da coluna vertebral? E uma coisa que talvez muitas pessoas não pararam ainda para analisar ou não chegaram a estudar, quando a gente fez o nosso episódio que a gente falou um pouquinho sobre a transição planetária, né? Uma das coisas que eu não cheguei a falar lá naquele episódio, mas que é uma realidade, nesse movimento de toda a transição planetária, a Kundalini do planeta se move, né? Enquanto todo esse processo está acontecendo, enquanto a gente tem aí a convergência harmônica de 1988, a Kundalini se move no planeta. E ela se move exatamente pela coluna vertebral do planeta, né? Assim como ela se move na nossa coluna vertebral. Exatamente igual a nossa. Igualzinho a nossa, né? No mesmo formato do nosso. Então, do mesmo jeito que a nossa coluna, a nossa Kundalini se movimenta subindo, né? A nossa coluna, ela também se movimenta no planeta subindo a coluna vertebral do planeta. Só que quem é a coluna vertebral do planeta? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas perguntam, as pessoas acham que a coluna vertebral do planeta é o eixo planetário, né? Então tem que ser o eixo norte-sul do planeta. E não é, né? A coluna vertebral do planeta é a cadeia rochosa do planeta. Então, a gente precisa ter uma visão aqui, né? Vamos abstrair aqui da nossa mente linear e pensar o seguinte: imagina esse planeta lindo, azul, né? Que a gente tem, seco, tira toda a água dele, né? Imagina ele totalmente seco. Você vai perceber que se você subir lá no pico do Monte Shasta e você começar a caminhar pela cadeia todo o circuito ali das cascatas, que é a montanha rochosa da América do Norte, que são as Cascades ali, você vai sair. Se você for para a esquerda, você vai sair no Himalaia, você vai atravessar lá para o outro lado. Se você descer, você vai descer pelos Andes. E você vai caminhar no planeta todo, exatamente pela cadeia montanhosa, pela cadeia rochosa. Vai ter pontos que ela é mais alta, tem picos, vai ter pontos que ela é mais baixa, que você não vê quando tem água. Só que se você secar a água, você vai continuar percebendo. E tem imagens muito legais de aéreos fazendo já essa checagem de tirar a água do planeta, e você consegue ver exatamente o desenhinho ali da coluna, que é toda essa rede montanhosa. Então, a Kundalini circula exatamente por essa região. E da mesma maneira como acontece com a gente, que essa Kundalini está o tempo todo, a gente tem energia subindo e energia Kundalini subindo, energia forra descendo, e esse circuito de calibração dentro do nosso corpo, que também influenciam os nossos meridianos, né, de energia, a gente tem no planeta essa Kundalini circulando por essa cadeia montanhosa. Então, os chakras, eles estão no planeta no alinhamento da cadeia rochosa, que não é uma linha reta. Né? É uma linha bastante sinuosa. Talvez um dia tenha sido. Um dia talvez tenha sido. Mas é importante também ressaltar isso, porque de tempos em tempos, da mesma maneira que a Kundalini muda de lugar, a cada 13 mil anos ela se localiza num outro ponto, é explicável você pensar que esses pontos de chakras também podem ser alterados. Sim. O que em um ciclo de 13 mil anos ele se representa num local, num próximo ciclo de 13 mil anos ele pode estar em outro local no planeta. Né? Então é por isso que eu vejo também essa mudança. Eu acredito muito que no momento em que a Kundalini do planeta estava no Oriente, faz sentido dizer que o chakra básico poderia estar no Monte Shasta. Mas a partir do momento que essa Kundalini migrou, nesse mesmo período de 88, para o Ocidente, os chakras também se reposicionaram. Então, para mim, esse é o motivo que faz muito esse sentido de mudança. E se a gente pensar nesse fluxo, né, dos chakras em relação à Kundalini, aí sim a gente pode dizer que os meridianos de energia do planeta, que correspondem aos nossos meridianos do corpo, são as linhas leis. Acho que talvez até muito mais do que a gente ficar pensando onde é e tal, e correr o risco de teorias e chatear alguém que tem uma teoria diferente, alguma coisa assim.
Eu acho que muito menos Ah, mas o importante, podcast é para ter polêmica. É. A gente não precisa se preocupar em Mas chatear ninguém. menos importante do que onde está, é que essas energias, assim como no bonequinho da acupuntura, Uhum. que é onde tem os meridianos e correm os milhares e milhares de chakras espalhados por todo o corpo, claro, partindo dos principais, né? Dos 7 ou 8 principais que a gente trabalha, mas essa energia percorre todo o planeta, de todos eles para todos eles, trocando e circulando no planeta de forma, puxa vida, brutal, intensa e brutal. E as percepções desse ser vivo são exatamente essas, né? Tudo está circulando em tudo, apesar de os maiores pontos estarem localizados em alguns locais, né? Mas se a gente pensar que a gente pode tratar num ser humano algum meridiano, que na verdade a gente não trata meridiano, né? A gente trata pontos de intersecção que estão no meridiano, Sim. né, que estão obstruídos, que também tem no planeta. Uhum. Por exemplo, a gente pode estar sentado em cima de um agora. Tratável, né? E se a gente pensar que isso, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação que você esteja, naquele lugar percorre um meridiano de acupuntura, onde as energias do planeta estão circulando embaixo dos seus pés, com esse ser vivo pulsando, isso acho que é um bom motivo de reflexão. Cara, olha, você falou uma coisa agora que me trouxe para uma realidade. Você já reparou que as pessoas querem viajar? É natural que as pessoas se sintam atraídas para esses lugares, né? Então, as pessoas se sentem atraídas por Shasta, atraídas pelo Monte Uluru, pelo Monte Fuji, pelo Lago Titicaca, por esses pontos de energia que não importa aqui pra gente se ele é só um chakra, se ele é um chakra e um vórtex, se ele é um portal, se ele é um vortal, porque tem todo, se é um nodo, se é um nulo. A gente tem um monte de programa para falar de todos esses detalhes, né? Não importa, mas que seja esse centro, né, de fluxo de energia. Uhum. Olha, tamanho é o processo que às vezes é sem reflexão da nossa parte humana. A gente é atraído para esse lugar e a gente vai para lá porque a gente quer receber alguma coisa desse lugar. A gente quer se conectar com o lugar para se aprofundar e receber alguma coisa. Nós temos um no É muito planeta. louco isso, porque não é para ir lá receber. É para ir lá interagir com o lugar, né? É para lá interagir, é para doar, é para ajudar muitas vezes a sua própria presença a auxiliar no processo de calibração, de equilíbrio daquele lugar. E não para você ir lá tirar alguma coisa para você, né? Ah, eu vou lá no chakra do planeta que eu vou me curar. No chakra do planeta. Oi? Não, é melhor você ir com a cabeça que você vai Né? interagir, Não é né? melhor interagir e talvez nutrir o chakra do É. planeta, que muitas vezes está precisando dessa Sim. nutrição? Aliás, Né? Eu podemos acho convidar que para as curas planetárias, né? Pois é, eu acredito muito que a gente, como ser dessa nova era, desse futuro dessa nova Terra, temos que pensar nisso, né? O nosso papel aqui é só tirar da Terra, né? É só trazer do planeta para nós, ou o que a gente pode doar para esse planeta, né? O que a gente pode fazer? Tem uma coisa maluca, eu vou compartilhar aqui com vocês claramente. Ao longo do ano de 2020 a 2021, que a gente começou com a pandemia e tudo mais, e a gente foi fazendo muitos trabalhos energéticos, quando a gente fazia trabalho que era para prosperidade financeira, bombava de gente. Cheguei a ter 500 pessoas em trabalho de prosperidade. Quando a gente ia fazer um trabalho de paz planetária, dava do 100. E aí, assim, tá faltando um pouco de consciência, né? Nesse processo. Se você pensar que você mora no planeta, né? Eu acho que a gente pode colaborar mais. Acho que você pode colaborar mais. Né? Como eu posso, como todos nós podemos colaborar mais, nutrindo mais o planeta. E não precisa, gente, não precisa de dinheiro para fazer isso. Né? É energia. É só doar, principalmente amor, que é uma coisa que a gente tem capacidade de trocar, de fazer, né, essa nutrição de forma mútua. Da mesma forma que a terra nutre, você pode nutrir a terra. Né? Da minha parte, eu queria só deixar uma reflexão, porque
Eu tento pensar assim e eu tento, não é pensar, mas sentir assim. Uhum. Ecologicamente falando, tem muitas ações que são muito legais, né? Eu sei que você, por exemplo, está lá guardando tampinhas, que é um projeto de uma ONG que cuida de animais abandonados. Uhum. Ótimo. Menos plástico no lixo, mais reaproveitável e tal. Tudo isso está muito certo. Reciclável, né? Fechar a torneira. Todas essas coisinhas do dia a dia Coisa simples, né? são extremamente importantes. Aqui eu faço um apelo. Primeiro que eu sou biólogo, então Não tem como não não, falar. não deixaria de fazer uma chamadinha. Todas essas ações são extremamente importantes. Mas assim como muitas coisas me foram ensinadas com a mesma frase, eu colocaria esta mesma frase nesse contexto. Não é o quê, É o como, né? é o porquê. E o porquê. Porque se você pensar, eu vou jogar o plástico, todo mundo joga. Ai, que saco, eu tenho que ir lá no prédio separar o lixo. Agora, se você pensar que você mora nesta casa chamada planeta e que você está contribuindo com amor a este ser que te abriga e você mora na casa dele, né? É sustentado por ele, é abrigado por ele, é acolhido por ele, energeticamente, né? Auxiliado por ele. Não é o separar o lixo, mas é a consciência que isso É isso. que está por trás disso. É né? isso. Esse acho que talvez seja a grande chave da mudança. Por que você está fazendo isso? Você não está fazendo pelo planeta. Você não está fazendo porque o vizinho faz. Você está fazendo porque é bom para você. E se é bom para você, e cada um fizer o que é bom para você, nós vamos fazer o bom pro todo. Porque Quando cada um cuida de si mesmo, a gente cuida do todo, né? É o micro Essa é a verdade. e o macrocosmo. Sim. Gente, acho que é isso. Terminamos de uma forma filosófica hoje, pensando nessa questão microcosmo e macrocosmo, pensando nesse aspecto do cuidar, quando cada um de nós cuidamos de nós mesmos, o todo está cuidado. Gandhi dizia que né? você quer mudar o mundo? Né? Começa pela sua calçada. Fica bem mais fácil, né? Vai dar uma grande diferença. Mas é isso, queridos. Ficamos hoje por aqui. Nos vemos no nosso próximo episódio, com mais novidades, com mais coisas sobre o planeta Terra e tudo que vai acontecer daqui para o futuro através das orientações das nossas vozes ancestrais. Beijo grande para vocês. Fiquem e bem. até a próxima.